Olá a todos, meu nome é Fabrício Vaz Nunes, eu sou professor de História da Arte da Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Esse é mais um vídeo da série que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas disciplinas. Nesse vídeo eu vou falar sobre a cultura Wari, uma das culturas mais importantes do chamado Horizonte Médio do Peru pré-colombiano. A cultura Wari surgiu por volta de 550 d.C. e vai estender um vasto domínio até cerca de 1000 d.C. Para alguns autores, a cultura Wari teria sido o primeiro grande império do Peru pré-colombiano, uma espécie, portanto, de prefiguração do Império Inca, o chamado Tahuantinsuyo. Para outros autores, no entanto, a cultura Wari se manifestou muito mais como uma espécie de religião corporativa que se espalhou então por vastas regiões do Peru, que estava associada fundamentalmente ao uso e administração de uma tecnologia agrícola, que é o uso dos terraços de cultivo nas encostas das montanhas. Essa tecnologia agrícola permite a produção do excedente e também a manutenção da produção em períodos de seca, que foram períodos que assolaram o Peru pré-colombiano, como assolam até os dias de hoje, e que causaram a desagregação de várias outras civilizações. A cultura Wari, no entanto, teria criado com esses terraços de cultivo um sistema que é capaz, então, de criar e suportar a irrigação mesmo em períodos de seca prolongada. Como eu falei antes no vídeo sobre a cultura de Tiwanaku, note-se que a tecnologia dos terraços não foi criada pelo povo Wari, mas sim por um povo anterior chamado de Warpa. Os Warpa, então, teriam criado esse sistema e, para alguns autores, o povo Wari é uma espécie de derivação, eles são descendentes diretos do povo Warpa e teriam também incorporado aspectos da cultura Nazca, o que a gente vai ver também, que é muito notável no estilo da cerâmica Wari, a influência do povo Nazca, que era anterior, e principalmente aspectos da religião de Tiwanaku. Note-se então que esse horizonte médio do Peru pré-colombiano é uma época de profundo intercâmbio entre as várias culturas, por isso que elas têm também várias semelhanças em termos visuais, muito embora hajam diferenças também ao nível principalmente da arquitetura, que revela muito como essas pessoas se organizavam enquanto administração e enquanto civilização. Onde se situa então essa cultura Wari na cronologia andina pré-colombiana? Vejam que eu sempre coloco esse quadro, que parece muito complexo a princípio, e realmente é, mas à medida que nós vamos conhecendo algumas dessas civilizações, isso vai ficando um pouco mais claro. Então é principalmente na costa central, na Cordilheira Central, que vai se concentrar a cultura Wari, que tem sua origem na área de montanhas, na área da cordilheira. Note-se que ela vai até uma região mais ao sul do Peru, especialmente o centro administrativo de Piquillacta, que fica também na cordilheira, que era uma construção da cultura Wari. A cultura Wari surge por volta de 550 d.C., quando se configura uma capital plenamente urbanizada com o mesmo nome, próxima à cidade atual de Ayacucho. Ela vai herdar vários aspectos da cultura Warpa, que criou o plantio em terraços. Então essa forma de plantio nos chamados andenes, como eles chamam, ela vai ser muito importante para o aproveitamento do território, aproveitamento de regiões que antes não eram possíveis de se cultivar. É então entre 700 e 800 d.C. que a cultura Wari vai se estabelecer como um império. Como eu expliquei, há várias dúvidas sobre a forma de domínio desse império. Então vai se falar em formas de domínio mais intensivas, em que há uma intervenção política direta, em que há inclusive movimentos de caráter militar e bélico, porém isso não foi comprovado para toda a extensão do domínio da cultura Wari. A gente sabe que ela existiu em determinados lugares por questões estilísticas e de representação, e de iconografia, mas
não necessariamente há marcas ou há sinais de intervenções políticas mais diretas. Quando há uma intervenção menos direta, fala-se então de um domínio extensivo, em que são realizados tratados comerciais e a gente tem formas mais indiretas de domínio político através de uma série de influências, especialmente a influência cultural e religiosa. Em algumas localidades em que se vê a arquitetura wari, não necessariamente as artes que foram encontradas no local correspondem em todos os aspectos a versões exatamente iguais àquelas que se encontram na capital. Então, em algumas cidades, acredita-se que havia uma pequena elite wari que dirigia os trabalhos, mas esses trabalhos eram conduzidos por artesãos locais. Isso mostra que você tem uma presença de um caráter imperial bem menos intensiva, bem menos forte. Então, um dado muito interessante da civilização de Wari é que, ao contrário da urbanização de Tiwanaku, que era caracterizada por obras monumentais, por espaços abertos, grandes pátios, grandes praças hundidas, as cidades Wari elas vão demonstrar uma estrutura altamente hierarquizada. Elas são cidades basicamente fechadas, são grandes recintos fechados e divididos em vários cômodos, vários corredores, e em que se prioriza a grade ortogonal de ângulos retos. São grandes construções formadas por paredões muito grossos, que definem espaços muito especializados e segregados entre si. Entende-se que a separação desses espaços de moradia e das várias atividades ela era definida provavelmente por parentesco, por status social e pelas diferentes ocupações dos seus habitantes. Dos sítios arqueológicos mais típicos da cultura wari é a cidade administrativa de Piquillacta, que fica próxima a Cusco, em Peru. Então, nessa foto aérea, a gente vê como é uma grade ortogonal muito rigorosa, com uma série de espaços bastante divididos, nessa grade de quadradinhos, e ao qual você tinha acesso por uma série de corredores, e esses corredores têm espaços mais estreitos que provavelmente seriam pontos de controle. Então, nem todos os habitantes tinham acesso a todos os locais dessa cidade, e imaginar o tráfego de pessoas nesses espaços também é algo bastante fascinante, no sentido de que seguia-se uma vida bastante regrada nos seus deslocamentos dos cidadãos por essa cidade. Interessante que essa grade ortogonal ela não é aplicada a um terreno plano. Esse terreno ele tem cerca de 80 metros de diferença entre as partes mais altas e mais baixas, e mesmo assim há toda essa divisão que é imposta ao relevo. Então não é uma cidade que é concebida a partir da topografia, mas sim você tem uma grade geométrica que é imposta ao relevo. Vejam que as paredes são muito grossas e muitas vezes eram muito altas, e vários desses recintos eram recintos sem janelas também. Então isso dá para nós uma noção de uma civilização que era muito mais regrada e muito mais hierarquizada do que a civilização Tiwanaku, que foi durante muito tempo contemporânea da civilização Wari. Por isso também alguns pesquisadores entendem que a cultura Wari era uma cultura mais militarizada, mais restrita que a cultura de Tiwanaku. Porém, pesquisas atuais, pesquisas mais contemporâneas, colocam um pouco em dúvida esta versão. Uma das grandes realizações da cultura Wari vai ser no campo dos têxteis. Então eu coloco esse exemplo aqui de uma túnica Wari, e vejam que na verdade é uma túnica em miniatura. Então nos enterramentos muitas vezes eram colocadas figuras de barro, figuras de cerâmica que eram vestidas com pequenas túnicas. Essa aqui tem apenas 22 por 31 centímetros, então ela não serviria nem em uma criança bem pequena. Então entende-se que provavelmente ela era destinada a vestir uma dessas figuras que eram colocadas junto dos enterramentos. E a imagem que nós vemos nessa representação, ela nos faz lembrar bastante da Porta do Sol de Tiwanaku.
em que haviam várias figuras como essa, que eram figuras aladas, segurando este bastão. Nesse caso aqui, muito próximo, muito semelhante àqueles lançadores de dardos que tinham formas zoomorfas, né? Ou seja, formas de animais. Aqui no caso a gente tem uma cabecinha de um condor. E a parte de baixo, ela representa o broto do milho. Então, vejam que esse símbolo, né, essa figura ligada ao poder, como aparecia na Porta do Sol de Tiwanaku, ela é empregada na cultura Wari, ligada então a cultos à agricultura, né, essa ideia da fecundidade da terra. Vejam que na cabeça dele a gente tem também esses 3 brotinhos que representam os brotos do cacto de São Pedro, e portanto é uma cultura que, como várias outras nesse contexto andino, praticava o uso de entorpecentes, o uso desses enteógenos como uma forma de atingir outros estados de consciência e como parte dos seus rituais religiosos. Deve-se observar também a grande perícia dos tecelões, né, dos artistas que fizeram essa obra, essa pequena túnica, porque trata-se de um trabalho de grande minúcia, tudo muito pequeno. E outro aspecto importante da gente considerar, comparando-se a cultura de Tiwanaku com a cultura Wari, é que a cultura Wari vai empregar uma linguagem visual muito mais codificada, muito mais geometrizada e mais estilizada. Note-se que a postura é exatamente igual àquela vista por aqueles atendentes alados que estavam ao lado do deus da cabeça arraiada na Porta do Sol de Tiwanaku. A figura aparece ajoelhada nos joelhos em uma atitude de reverência, o rosto voltado para cima e as suas costas. Nós temos aqui não exatamente uma asa, mas aparentemente é um tecido, uma capa ou coisa do gênero, que denota também o papel muito importante dos têxteis para estas sociedades. Os têxteis, eles são quase como joias preciosas. Então, ao longo da história do povo Inca, por exemplo, narra-se que grande parte da influência que eles exerciam sobre outros povos era obtida através da oferenda de presentes e outras formas de adular os chefes locais. E parte dessa adulação era feita através de têxteis. Então eles recebiam tecidos, eles recebiam peças de vestuário, e essas peças eram conservadas. A própria forma de conservação dos mortos no contexto andino previa também a presença do vestuário como um elemento que dignifica o morto, né, que destaca ele como uma figura de poder, como uma figura importante hierarquicamente dentro da sociedade. Então o têxtil vai ter essa importância muito grande em todas as culturas andinas. As túnicas Wari costumam ter então faixas monocromáticas e faixas que são decoradas, faixas que são realizadas então em grande grau de detalhe, e nessa aqui é muito interessante perceber como se alternam então essas figuras. Note-se que é mais ou menos a mesma postura, né? Uma figura ajoelhada, com a cabeça voltada para cima, e aqui aquele bastão que eles seguram, inclusive ele é colocado torto para caber dentro da moldura geométrica. E essa estilização, que é típica da cultura Wari, ela chega quase ao ilegível, ela chega a uma codificação tão sintética e tão estruturada que às vezes para nós é difícil identificar quais são as figuras representadas. É o caso, por exemplo, desse fragmento de têxtil Wari que está no Metropolitan Museum, em que a gente consegue, até com um pouco de concentração, enxergar a figura. Aqui está a cabeça dela, aqui estão os seus pés e aqui o bastão, como sempre, aparece. E nas costas dele nós vemos inclusive cabeças de condor. Esse pequeno elemento aqui são cabeças de condor, e na sua cabeça nós temos brotos de plantas representados de maneira extremamente esquemática. Então isso faz supor também que o público para quem é dirigido esse tipo de figuração nos têxteis é um público que conhece esses códigos visuais, portanto é capaz de decifrá-los e interpretá-los de maneira eficiente.
Vejam que alguns têm cabeça humana, outros têm uma cabeça zoomórfica, né? Uma cabeça de animal, aqui provavelmente a cabeça de um felino. Lembrando que felinos, serpentes e pássaros são animais que sempre estão presentes nas culturas andinas, porque eles representam os 3 diferentes níveis do mundo. Aqui nós temos também guerreiros com um arco e flecha. Então outras armas aparecem, e isso denota, se não uma batalha real, né, talvez também elementos ligados a uma batalha simbólica. Então o guerreiro tem na sua mão muito claramente, né, um arco e flecha, e carrega numa das suas mãos uma cabeça decepada, né, a chamada cabeça troféu, que é um elemento muito comum também nas culturas andinas, já existia desde lá da época do povo Nazca. E do outro lado nós temos uma dessas figuras aladas, esses atendentes, que são derivados da cultura de Tiwanaku, aqui com um tocado um pouco diferente, né, mas com sempre, como é um elemento comum, né, com apêndices com formas de cabeças de animais. Destaca-se muito o uso da cor, né? E a cor é preservada graças às condições do clima nos locais em que foram encontrados esses têxteis, e mostram como há uma busca dessa expressividade realmente muito forte, desse choque visual que é causado por esse contraste entre os diferentes tons. Nessa túnica wari, a gente pode observar então a que grau começa a chegar essa codificação visual, né? É quase que não conseguimos entender direito onde está a figura, mas note-se que mesmo numa representação muito sintética como essa, a gente consegue entender que o artista, o artesão que realiza essas obras, fez questão de colocar aqui o tecido, né, a roupa que essa figura está usando, e que certamente designa o seu local, designa a sua posição dentro de uma determinada estrutura social. Então, quanto mais a gente observa cada uma dessas figuras, ao invés de elementos absolutamente padronizados, nós vamos encontrando pequenas diferenças que certamente eram diferenças significantes, né, para todas essas populações. A gente percebe sempre a presença do pássaro, do bastão, que é carregado por um indivíduo, e pequenos animais ou partes de animais que aparecem ligadas a esse corpo humano, como é o caso dessa figura aqui. Vejam-se o pássaro aqui atrás, uma cabeça de condor que aparece na parte de trás dessa cabeça humana, e assim por diante. Já nesse têxtil de Lima, no estilo wari, a gente pode perceber exatamente a que grau chega a estilização geométrica desses elementos figurados nessa arte têxtil do povo wari. Vejam que aqui, né, por mais que não pareça, a gente observando de maneira mais detida, percebe-se como estão aqui os pés da figura, o pé que está ajoelhado para trás, aqui seria a cabeça, e aqui os apêndices presentes no tocado, como por exemplo a cabeça do pássaro. E essa forma vai sendo inclusive comprimida ao ponto de se tornar plenamente irreconhecível, como se a gente estivesse diante de uma pintura, de uma obra abstrata, mas que na verdade encerra em si um código visual que é destinado àqueles que conhecem esse código. Então, isso demonstra também a profundidade da penetração dessa cultura. Esse código ele teria que ser reconhecido pelos integrantes, então, desse império, ou por aqueles que estavam ligados de uma forma ou outra à cultura wari e às suas dimensões religiosas. Como eram usados esses tecidos? Além da túnica que a pessoa usava em vida, ela era empregada também nos enterramentos. Então as múmias, elas eram vestidas ricamente com todos esses tecidos, e quanto mais importante a pessoa, mais tecido era empregado no seu sepultamento. Sobre o rosto era colocado uma máscara, e a figura tinha também um toucado diante de si. Veja-se que esses tecidos, eles são tecidos que têm muitos fios por trama. Então, alguns dos têxteis wari, eles são conhecidos pela quantidade de fios por centímetro quadrado, sendo que alguns deles não foram superados até os dias de hoje.
porque no caso nós temos um padrão de espiral com uma forma escalonada, que se comunica também nas costas com todo um sistema de fiação que funciona à guisa de cabelo, como se fosse um cabelo trançado e decorado. Então essas múmias, elas eram muito provavelmente colocadas em recintos sagrados dentro das cidades Wari, e elas eram referenciadas como antepassados importantes. Como é o caso do povo Tiwanaku e outros povos andinos, os vivos literalmente vivem com os mortos. Então, às vezes, as múmias são colocadas num determinado local e são retiradas por ocasião de festas e celebrações, ou às vezes elas ficam expostas mesmo para a veneração dos vivos. Nesse têxtil Wari, semelhante à túnica que a gente viu naquela múmia, a gente pode observar também um elemento muito interessante, que é a presença da variação dentro da uniformidade. Então, se a gente contar, as diferentes cores, os diferentes campos de cor, tal como são empregados, a gente encontra elementos que são estáveis, repetições que são, digamos assim, matematicamente corretas, mas também há a presença de variantes, como essa forma redonda aqui, que se a gente observar, a gente não enxerga ela em quase nenhum outro, ou ela aparece apenas com cores trocadas. Em termos de padronagem visual, isso representa um desafio para o olhar. O olhar vai percorrendo, vai encontrando as constantes, vai encontrando as formas que são repetidas, mas ao mesmo tempo é levado a constatar as diferenças, as variações que são intencionalmente introduzidas. Isso leva, inclusive, alguns a se indagar se esses tecidos não constituíam um padrão de linguagem, muito embora isso não tenha sido comprovado até os dias de hoje. Outros tecidos eram formados por vários retalhos costurados. Então, nesse belo padrão colorido, essa túnica Wari, por volta de 750 a 900 depois de Cristo, a gente vê como, na verdade, cada pedaço desses, cada campo de cor, cada quadrado, ele era costurado num outro. E isso é que ia criando o padrão visual. Isso dá à cultura pré-colombiana andina toda essa riqueza visual e cromática que caracteriza, então, a linguagem visual desse povo. É interessante pensar que numa cultura não letrada, a imagem é um grande veículo de comunicação. Isso é verdade para a cultura Moche, para a cultura Nazca, para a cultura de Tiwanaku e também para a cultura Wari, mesmo que essa forma, mesmo que o aspecto visual seja um aspecto de caráter abstrato, de caráter geométrico. Essa é uma chuspa, uma bolsa para carregar folhas de coca, lembrando que a coca possui, então, esse lugar privilegiado dentro das culturas andinas. A gente vai ver representações de figuras com bolsas de carregar folhas de coca na cultura Moche, na cultura Tiwanaku, e essa seria, então, um exemplar de como isso se configura na cultura Wari. E o que temos aqui é uma representação de caráter botânico, como se fossem vários brotos de uma planta que vão sendo desmontados e remontados de forma geométrica. Esse tipo de raciocínio visual a gente já via lá na cultura Nazca e não é tão surpreendente, portanto, que esse tipo de esquema visual vai reaparecer aqui na cultura Wari, que vai incorporar então alguns esquemas visuais derivados dos Nazca. A cultura Wari tem então essa obsessão aparentemente com a geometria, com essa ordenação geométrica do real. Mesmo num gorro, então nos chapéus que eles usavam, a gente vai ver essa representação de animais. Então a gente tem pássaros e animais compósitos, ou pássaros que aparentemente têm 4 patas, que aparecem então nesse pequeno gorro, que denota também o grande senso estético e a capacidade produtiva desse povo. Outros gorros como esse aparecem também como exemplos da provável incorporação de iconografias de origem Moche, de origem mais ao norte, porque o Wari chegou até lá. Então aqui, se vocês lembrarem do animal crestado, o chamado animal lunar, que era presente na cultura Moche, ele também se faz presente aqui nesse gorro.
Entende-se que esses gorros eles eram não apenas determinantes, indicadores da posição social do indivíduo, mas também marcas individuais do próprio indivíduo, quase como se fosse uma figuração do seu nome e que o destacava então dos demais. Então eram obras individuais, elas marcavam quem era aquele indivíduo e qual era a sua posição naquela sociedade. Já na cerâmica é muito clara a influência Nazca. É o caso deste quero. Lembrando que o quero ele é um copo ritual usado para beber a títia que pertencia a um indivíduo, né? E ele era enterrado junto com esse quero. Era muito comum que nos enterramentos a figura, né, o cadáver, ele fosse acompanhado de peças de cerâmica que eram ritualmente destruídas. Então era uma espécie de ritual em que se colocava essas cerâmicas junto do enterramento e ela era quebrada dentro de um esquema ritual. Aqui a gente vê então a figura de um pássaro bastante estilizado. A gente fica tentando entender o que é o bico, né? Mas a gente tem essa sensação que tem um olho e uma cabeça de pássaro e elementos que são representações de vegetais, de brotos de plantas. Então essa iconografia wari, ela dialoga sempre com essa questão, evidentemente, dos animais, mas também com questões ligadas à agricultura, à fecundidade da terra, porque é uma cultura fundamentada quase que totalmente, né, nessa exploração e na sistematização da tecnologia agrícola. Aparecem também animais mitológicos, como é o caso desse bicho nessa cerâmica wari, que vejam que traz referências que a gente lembra da cultura Nazca, com essas linhas grossas, essa forma bastante estilizada de representação, e aqui no caso um felino, que é uma espécie de jaguatirica, que pertence muito mais à fauna da floresta. Então o Império Wari, como as culturas indígenas costumam fazer, ela incorpora elementos que vão da costa, da montanha e da floresta. E ele aparece com uma representação esquemática de uma cabeça decepada, de uma cabeça troféu, né, que é esse elemento comum também a várias culturas andinas. É bem notável a eficiência gráfica da cerâmica wari, né, essas linhas bem determinadas e, na verdade, toda uma articulação geométrica da representação. Então, alguns estudos também demonstram o quanto a cultura wari tem um espaço altamente racionalizado. Isso tudo é muito orgânico no sentido de uma cultura visual, porque nos faz lembrar da grade ortogonal das cidades wari, como era o caso de Piquillacta, e que é aplicado também como um raciocínio visual dentro da configuração das suas cerâmicas. Outros exemplares, como essa cerâmica do Museu Larco, em Lima, mostram então essa influência direta da cultura Nazca sobre a cerâmica wari. Onde há então essa decomposição do corpo. Aqui é difícil até mesmo dizer que espécie de ser é esse, uma espécie de quadrúpede talvez, né, com um tronco alongado e vários apêndices e esses olhos aparentemente que flutuam ao redor. Então é uma cultura que ela trabalha com esses códigos visuais que vão sendo desmontados e remontados. É como se fosse um jogo de formas e de fragmentos de representação que vão sendo encaixados, reencaixados, redispostos, criando assim essas figurações diversas. Essa é uma cerâmica wari de recipiente duplo, em que a gente vê uma figura aqui vestida com uma espécie de armadura, que é uma figura com esse vestuário, né? Esse vestuário com placas penduradas, lembrando que entre os motes existiam nessas túnicas com placas de metal que eram penduradas, e vários desses vasos aqui eles têm uma característica muito interessante. Quando você oscila ele de um lado para o outro, o líquido ao passar de um lado para o outro ele faz um som, ele faz um assovio, e isso dá uma dimensão não apenas visual, mas também auditiva para essas representações. Outras representações são um pouco engraçadas para nós, como é o caso dessa espécie de um quero que tem um pedaço anatômico também, um quero que se encaixa num pé.
Outras divindades são também encontradas entre as cerâmicas, como o caso dessa cerâmica de duplo bico, em que a gente vê a figura de uma ave, provavelmente uma coruja, o que demonstra também como entre os Wari a coruja é considerada também um animal ligado à sua mitologia, né? Entre os Moche, a coruja ela se liga à noite, se liga à dimensão do noturno e, portanto, ao inconsciente, à escuridão e outros elementos que se manifestam então na figura deste animal. Mas no geral, observando uma cerâmica como essa, vejam como ela tem essa ordenação geométrica, essa simetria, todos esses elementos que marcam bastante a cultura Wari. É o caso também dessa cerâmica, dessa peça, em que a gente vê associados então esses elementos que são centrais para a cultura e para a mitologia Wari. É a figura do pássaro, então, mais especificamente do condor, que é articulada aqui com um caule com brotos de milho. Então, esses brotos de milho que nascem nas 4 direções estão associados a cabeças de pássaro também e a brotos do cacto de São Pedro, que é o achuma, que é essa planta enteógena que faz parte das suas celebrações rituais. Então, a cultura da civilização Wari, note-se que ela rearticula e reaproveita elementos de outras culturas numa síntese bastante própria. Isso é muito próximo do que vai ser feito depois pelo Tawantinsuyo, ou seja, pelo Império Inca. Essa incorporação de povos anteriores vai demonstrando como as culturas andinas, ao longo do tempo, elas são marcadas pela variação e pela diferença, pelas especificidades de cada civilização, mas cada civilização nova que ia surgindo ia também reaproveitando elementos das civilizações anteriores, ia criando novas interpretações de acordo com seus objetivos, fossem eles de domínio ideológico, de domínio religioso, ou fosse uma ideia de explicação ou de domínio da natureza, e criando assim esse grande mosaico que é absolutamente fascinante das culturas pré-colombianas na América Antiga. Com essa imagem eu encerro essa pequena apresentação da cultura Wari. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos sorte, felicidades, saúde e até a próxima!